Eu encontrei no Google Earth uma agrofloresta no meio dessa cidade e fui lá conhecer. Essa cidade fica no interior de São Paulo e tem mais de 100 mil habitantes. No Google Earth, dá para ver que esse cultivo é diferente dos que ficam no entorno da cidade. Essa plantação tem uma variedade de espécies plantadas em linha, o que indica ser uma floresta cultivada por alguém. Mas quem teria a ousadia de enfrentar o avanço do concreto? No entorno da cidade, assim como em boa parte do interior de São Paulo, as monoculturas são bastante comuns. O mais curioso é que em 2016, essa área parecia estar abandonada e degradada. E agora ela está assim. O mais provável é que essa área fosse engolida pela especulação imobiliária. Então, só me restou ir até lá conhecer. O lugar fica em Botucatu, a 240 quilômetros de São Paulo. Chegando lá, levantei o drone e não pude acreditar no que eu vi. É surreal ver que essa agrofloresta sobrevive em uma cidade que, inclusive, tem poucas árvores na rua. Baixei o drone e entrei na agrofloresta para conhecer tudo isso de perto. O lugar chama Nume Botânico e o que eu vi lá dentro me fez ter esperança no mundo. Agora, antes de te mostrar o que eu vi lá dentro da agrofloresta, deixa eu te contar uma coisa que me deixou de boca aberta no Google Earth. O terreno do Nume está assim atualmente, mas olha como ele era em 2008. Dá para perceber que a cidade foi avançando. Em 2010, novos lotes e ruas foram abertos. O terreno onde hoje é a agrofloresta aparece queimado. Em 2014, a cidade avança ainda mais e o terreno parece ser usado para agricultura convencional mesmo. Em 2016, o terreno estava com o solo completamente degradado. Em 2018, novas casas seguem sendo construídas ao redor do terreno. Mas em 2019 surge um galpão e a paisagem começa a mudar pra caramba, com algumas linhas de vegetação cultivadas. Mas a maior parte do terreno ainda permanece sendo capim. A transformação em 2020 e 2021 é impressionante. É legal ver que o solo vai sendo trabalhado e o plantio vai prosperando com espécies diferentes de vegetação. Em 2022, 2023 e 2024, a mudança da paisagem é enorme. Veja bem, a gente está falando de uma área que há 5 anos estava degradada, fadada a virar mais asfalto, mais concreto. É impressionante como em pouco tempo a gente consegue mudar uma paisagem com as ações certas. Então, bora ver o que tem atrás dessa porteira? Cheguei no Nume. Cara, é outra realidade. Eu acabei de sair da cidade e vou mostrar pra vocês, ó. A cidade tá lá atrás. Acabei de vir de lá. As casas, tudo. E aqui tu entra num portal aqui, ó. Tu entra num portal e já tá numa área que parece até área rural mesmo. Tô com o Guilherme aqui, gente. O Guilherme que é o, eu posso falar, dono do Nume? É, eu sou dono com a minha esposa. E aí ele vai explicar pra gente, né? Como que funciona essa área no meio da cidade. Aqui já batemos um papo lá embaixo, só que tava muito barulho. E a gente tá entrando na área do plantio aqui, né, Guilherme? Exatamente. Aqui, a gente pegou isso aqui... Vou dar um panorama geral. A gente pegou essa área aqui, ó, mostra ali, daquele jeito ali, aquela braquiária que não cresce. 2019 isso aqui era tudo pasto. A gente veio, plantou um sistema de agrofloresta aqui, né, em meio hectare, que foi esse hectare aqui, que foi o que a gente começou. Ah, aqui é o começo de tudo, então. Aqui é o começo de tudo. Aí tem umas bananeiras aqui, uma linha de bananeira. A gente tem aqui, no Nume, a gente tem 90 espécies de plantas, sendo mais da metade de árvore. Então a gente usa uma biodiversidade muito grande que promove a saúde dos indivíduos. A saúde dos indivíduos depende da biodiversidade que a gente põe. Então a gente tem indivíduos sadios aqui, o café sadio, a pupunha tá sadia. Tem um café na área de sombra lá, na área de sombra, exatamente. A banana tá sadia. Isso aqui é uma agrofloresta, então, né? Isso ela é uma agrofloresta porque ela é uma floresta que produz alimento. Tá. Então a gente imita os processos florestais, inserindo, escolhendo primeiramente plantas agrícolas, plantas de uso agrícola. Por exemplo, a pupunha gera o palmito e gera também o coco da pupunha, que é altamente nutritivo.
Nossa, a pupunha é muito bom, né? É muito bom, eu adoro. Caraca. Você tá falando do palmito ou do coco? Não, da frutinha. A frutinha é maravilhosa. Nossa maravilhosa. senhora. Então, o palmito também é bom, né? O palmito é bom. Aí você tem a pupunha. Aí aqui a gente tem a bananeira, certo? Que ela produz banana. A gente tem o café, que produz o café. Aqui, se você for ver, a gente tem também o angico, que produz madeira. Ó. Temos um angico aqui, sendo criado pela Timboúva, os dois plantados de semente. Então, legal, a gente plantou eles há mais ou menos uns 4 anos atrás aqui. Que ele sombreia para crescer, né? Isso, ele penetra o solo. Essa aqui é mais rústica, essa aqui é mais exigente. Então a rústica vem favorecendo o crescimento da mais exigente aqui. A gente tá no meio da cidade, cara. Então assim, por que você fez isso no meio da cidade? Bom, o negócio é o seguinte, eu sempre gostei de natureza e eu conheci esse método de plantio com um amigo meu, Marcelo Xavier, que me apresentou, e eu me apaixonei por esse método de cultivo de alimento, porque eu percebi que a gente, para plantar, produzir nosso alimento, a gente pode melhorar as condições de vida e não piorar, degradar. E isso foi me cativando, e essa área aqui, eu fiz isso aqui porque eu acredito que as pessoas têm que ter um contato. Eu acho que as cidades, os grandes centros urbanos, eles têm que inserir neles, no seu perímetro, tem que inserir produção de alimentos. As pessoas têm que ser menos alienadas com relação à origem dos alimentos que elas consomem, e só assim a gente consegue ter realmente uma reforma do nosso meio de produção. A gente só consegue ter isso se a gente alcançar e mostrar para os nossos consumidores como é feito os alimentos deles, porque eu acredito que um consumidor, quando ele tem contato com a produção, ele vai ser mais consciente, mais exigente com relação à qualidade do produto que ele consome e o que o produto que ele consome acarreta, se acarreta em melhoria, acarreta em degradação. Então, por isso que eu resolvi fazer na cidade, em vez de lotear isso aqui e fazer mais asfalto aqui, entendeu? E mais prédio. Eu acredito que precisa ter uma reforma no sentido das áreas urbanas terem também produção agrícola. Imagina se cada bairro tivesse uma agrofloresta. Eu usei a inteligência artificial para fazer esse exercício. Manaus, por exemplo, é uma das cidades menos arborizadas do Brasil. Essa seria Manaus com uma agrofloresta na paisagem, fornecendo alimento de qualidade para as pessoas e muito mais que isso. Essa agrofloresta ajudaria muito a combater as ilhas de calor da cidade. Quem conhece Manaus sabe que o calor lá é insalubre, principalmente pela falta de arborização nas ruas. O Guilherme, lá do NUME, me contou que a diferença entre a área asfaltada ao lado da agrofloresta e a agrofloresta pode chegar a mais de 6 graus. As agroflorestas urbanas podem ser uma ótima alternativa para a adaptação das cidades às mudanças climáticas. Elas podem funcionar como uma espécie de esponja, absorvendo a água das chuvas e evitando alagamentos. Sem contar que as agroflorestas são lugares maravilhosos, que podem servir para que as pessoas se percebam como parte da natureza. Eu tive uma verdadeira aula sobre agrofloresta lá com o Guilherme. Eu gravei tudo e disponibilizei o vídeo completo, mais ou menos uns 30, 40 minutos, lá na comunidade de apoiadores do Geopanoramas. Se você gosta do meu trabalho, vem para essa comunidade, você vai receber recompensas bem legais, como por exemplo um e-book que tem mais de 100 páginas com os meus melhores conteúdos, além de vídeos exclusivos que eu mando pra galera. Para fazer parte, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo. E cara, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Esse é um projeto novo que eu tô começando aqui no YouTube. Eu tô bem frustrado de continuar criando conteúdo lá no Instagram. E ó, tem muito mais vídeos como esse por vir ainda aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!